Hoje nós vamos estar refletindo na palavra do Senhor a respeito do tema sobre nova direção. Diga comigo, nova direção. Louvado seja o nome do Senhor. Pode deixar sua Bíblia aberta, seu iPad, seu celular, para quem não está enxergando direito ali. Jesus, diga, Jesus, misericórdia, me ajuda. Para quem não trouxe Bíblia, está aqui disponível no telão. Pode deixar sua Bíblia aberta por enquanto em Salmos, capítulo 1. É o que nós vamos estar iniciando a nossa meditação da palavra, de culto da palavra. Amém, gente? Ih, tem gente que não está gostando disso, não. É culto da palavra. Glória a Deus. Quem ama a palavra do Senhor aí? Diga, pastor, eu estou tentando me apaixonar. Você precisa continuar no caminho. Você não pode desistir. Você precisa, olha só, já comecei, hein? Você precisa deixar a preguiça de lado e se esforçar. Mas pastor, eu durmo quando eu estou lendo. Repreende esse demônio do sono nessa hora. Porque já viu, quando vai ler a palavra dá sono. Mas quando vai dormir, acaba o sono. Vai entender, né? Tem batalhas, queridos, que a gente tem que aprender a identificar. Porque nós estamos sobre nova direção. Em Salmos capítulo 1, nós vamos começar nossa leitura aqui. Espírito Santo de Deus, aplica a tua palavra em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, no entendimento dela e no desenvolvimento. Espírito Santo, tu que opera por trás da letra, fique à vontade no nosso meio nessa hora e fale poderosamente aos nossos corações. Diz assim, Salmos capítulo 1, vou ler a partir dessa versão. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem estava aqui domingo, né? Quem não estava, a pastora Tati, lá de Paciência, em sua ministração, ela também usou um pouco desse texto. Nós refletimos aqui a respeito quando o amor chega. E quando ela ministrava essa palavra, quando o amor chega, esse foi um dos pontos em que ela refletiu aqui conosco, conversou aqui conosco, e foi tremendo, porque de fato acaba corroborando com o tema de hoje também, que fala sobre nova direção. Quando a gente fala de nova direção, eu acredito que você de alguma forma já tenha visto um estabelecimento aonde você está passando a trabalhar, indo no médico, ou indo para a escola, ou qualquer eventualidade que você vá fazer. Talvez você tenha passado em frente e visto uma faixa lá escrito sob nova direção. E às vezes pode acontecer de ser um estabelecimento de por exemplo, um restaurante, em que você talvez não tenha tido boas experiências nesse restaurante. Talvez a fama seria: a comida é muito ruim, né? A comida lá não é legal, o tratamento não é um bom tratamento, e talvez aquele lugar se tornou para você um lugar obsoleto, até que você passa em frente e olha lá aquele mesmo lugar que talvez você tenha uma aversão por não ter sido tratada bem, ou não ter servido uma comida muito boa. Aí você olha lá, sob nova direção. Parece que no teu subconsciente ou automaticamente você pensa: eu vou lá experimentar. Sim ou não? Não, eu vou lá experimentar. Se for uma cafeteria, então, hein? Cadê o povo da cafeteria que gosta, né? Sob nova direção. Então a nossa tendência é ir experimentar, porque o que a gente libera ao chegar nesse estabelecimento é uma expectativa.
uma expectativa de que vá realmente atender, de que você vá gostar, sim ou não? Então, quando nós recebemos Jesus como Salvador de nossas vidas, e nós nos tornamos a carta escrita por Deus, mas lida por todos os homens, praticamente quando as pessoas olham e de alguma forma olha para você e diz, ali vai um crente, ou ela é evangélica, ou ele é evangélico, o que acontece especificamente para o mundo espiritual? Está sob nova direção. A Bíblia vai dizer que Jesus, em sua manifestação de amor profundo e sacrificial, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Então, estar sob nova direção também nos retrata a importância de saber, entender e colocar na sua identidade de uma vez por todas de que você não é mais governada ou governado pelas ações diabólicas. Agora você precisa se permitir ou ser governado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Quem está entendendo? Quem está sob nova direção permite o Espírito Santo guiar. Pois a palavra também em Romanos 8 vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses sim são os filhos de Deus. Diga comigo, aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, eles procuram ficar atento à direção do Pai, sim ou não? Eu lembro que o pastor Paulo pregou aqui no domingo a respeito de ouvir a voz do Senhor, sim ou não, né, pastor? De ouvir a voz no sentido de que voz você tem ouvido? E ouvir a voz significa também direcionamento. Diga-se, Deus tem direcionamento para a minha vida todos os dias. Mas, pastora, eu sei que esses todos os dias está meio exagerado, porque eu não estou ouvindo nada mais. A palavra está perto de ti e também perto da sua boca. Romanos capítulo 10, ali do verso 19, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando a gente fala sobre nova direção, segundo ponto, para quem vai anotar ou está anotando, quando a gente fala de sob nova direção, o segundo ponto é um clamor do céu a respeito de ministrar em nós a urgência da santificação. A santificação, ela é um processo contínuo. Pastora, eu estou meio que nesse meio aí, desse processo de santificação. Glória a Deus por isso. Amém que você está no processo de santificação. Olha só o que está escrito em Efésios, capítulo 4. Vamos lá para Efésios. Gente, eu estou sem o esboço aqui, mas estou no download do Espírito Santo, porque vindo do trabalho eu acabei não conseguindo separar em casa para trazer, deixei em casa, aquela coisa toda, mas estou aqui, amém? Glória a Deus. Chegamos. Efésios capítulo 4, apóstolo Paulo nos traz uma reflexão muito importante, a partir do versículo 17. Eu acho que esse texto de Efésios capítulo 4, a partir do 17 diante, ele comunica pontualmente o processo de santificação daqueles que se dizem estar na direção de Deus. Apóstolo Paulo julgou muito importante, mesmo em prisão, liberar cartas para a igreja perseguida ou livre, porque ele estava preso, mas o evangelho não. Apóstolo Paulo estava preso, mas o evangelho não.
Apóstolo Paulo estava preso, mas a palavra ela precisava ser direcionada à igreja naquele tempo, que posteriormente é direcionada para nós hoje, porque a palavra ela é viva e eficaz, e ela continua frutificando, prosperando naquilo que lhe apraz, e ela chegou até nós hoje. Então, olha só o que diz Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, a gente vai fazer uma leitura um pouquinho mais extensa, mas eu quero te pedir tua atenção, porque esse texto já é uma pregação sobre o tema Nova Direção. Vamos ler? Olha só, vamos trazer isso já como uma pregação, uma mensagem aos nossos corações. Vamos ler essa carta aí. Olha só. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Gentios, no caso, são pessoas que não nasceram judeus, amém? Não são judeus, como nós, né? Talvez alguém tenha um sangue aí, não sabe, mas, enfim. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância, ou algumas versões, por causa da dureza do seu coração, ou em que vive, os quais tendo se tornado, olha só, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometer toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Quem está aprendendo de Cristo aí? A cada culto que você vem, a cada momento que você se dedica a ler a palavra, a cada momento que você se dedica a aprender, a buscar uma pregação para fortalecer o teu espírito, você está aprendendo de Cristo. Próximo? Amém? Amém, mídia? Amém? Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado, olha, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, ou segundo os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedente do quê? Da verdade, né? Dizem que hoje é dia da mentira, mas aqui é dia da verdade. Amém? Vamos lá, gostei. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com que as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir ou repartir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Por fim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Glória a Deus, é a palavra dele. Que carta pontual e que carta tão atual. Tão atual. Olha só que coisa tremenda em Efésios 4,17, que ele diz: eu testifico no Senhor da importância de que vocês não andem mais sobre os argumentos mundanos. Sabe por quê? O mesmo que recita essa carta, inspirado pelo Espírito Santo,
ele entende que aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, ou aquilo que praticamos diariamente de forma errônea, vira um hábito na nossa vida. E por se tornar um hábito, qual é o recurso do céu? Qual é o antídoto contra a direção que não vem da parte de Deus? Simplesmente me afastar da roda dos escarnecedores, como nós lemos em Salmos capítulo 1. Pastora, mas o meu convívio no trabalho tem pessoas que não são crentes, tem pessoas que não professam a Cristo, falam palavrões, têm atitudes erradas, não têm uma vida de santificação. Queridos, o que o texto de Salmos 1 e também Efésios 4 diz, no sentido de você não se assentar na roda, é você não compactuar com a linguagem mundana, não compactuar com as vertentes desse mundo, não compactuar com as ideologias que são levantadas contra, e que vai contra o que o reino do Senhor prega. Como está entendendo? Então isso significa que você, agora eu vou me afastar do meu familiar, não quero mais saber. Não, você precisa ser sal, amém? Vamos ser inteligentes espiritualmente, também fisicamente, no sentido do reino de Deus. Nós precisamos ser sal. Talvez você vai ser convidado para um aniversário de família, sim ou não? Você pode ser convidado, aí você, não, eu sou crente, eu não vou nesse aniversário. É aí que você tem que ser crente. É aí, porque você está no processo de santificação. Mas você não precisa se contaminar, entende? Você não precisa se contaminar, igreja. Nós precisamos pontuar isso. Eu lembro de um tempo em que eu conheci algumas pessoas que estavam num nível assim tão hard assim de igreja local, que ela falava assim, não vou nem celebrar o aniversário de família, não vou nem estar lá, não vou nem, porque vão me contaminar. Queridos, quanto mais a palavra estiver dentro de você, ela vai se tornando hábito na sua vida. E o próprio Espírito Santo, ele vai te comunicando o que precisa deixar de lado, o que não precisa. Mas lembre-se, se tratando de pessoas, nós precisamos ser sal e precisamos ser luz. Vai ter momento que você não vai precisar falar, mas vai precisar ter atitude cristã. E aonde entra essa palavra em Efésios 4, quando diz: falai a verdade um com os outros. Esse falar a verdade, queridos, inclui até coisas pequenas. Porque pode ser que alguns tenham uma luta interna em toda vez que alguém contar algo ou falar algo. Eu conheci uma pessoa esses dias que lá perto do trabalho, que ela falou sobre isso. Eu tenho uma luta muito grande, porque quando eu ouço a pessoa falar, contar uma história, e eu vou contar a história, eu minto. Eu acabo inventando alguma coisa. Eu acabo colocando, algo que não aconteceu, para dar ênfase ao que eu estou falando. Quem já conheceu pessoa assim? Tem gente que tem luta com isso. Mas olha como é que a palavra de Deus é poderosa. Porque ela nos direciona é tão óbvio você ouvir, falar a verdade, mas tem gente que tem luta nessa área. Mas, pastora, por que tem lutas nessa área? Queridos, existem situações em que Satanás, ao ver a brecha, ele vai entrar e vai potencializar a ação do pecado que já está te rodeando. Porque alguns vão dizer, é o diabo que fez comigo. Aí o diabo fala, eu não tenho com isso não, você que abriu. Tem situações que é ele mesmo.
Mas tem situações que, se a gente procurar, a gente vai abrir espaço. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar que o pecado nos norteia, ele nos rodeia, nos assedia. O pecado te assedia. Seja para pastor, evangelista, diaconisa, diácono. Talvez você esteja sentado aí e fala, não, a função do pastor é ser muito mais santo, porque está no altar. Não, é a função de todos do corpo de Cristo. É viver uma vida de santidade. O chamado da santificação, para manter o vaso de santificação, é para todos. Porque a ideia de Deus não é só levar aqueles que Ele separou ministerialmente falando. Mas a ideia de Deus é levar a noiva, a igreja sarada, a igreja limpa, imaculada. Amém? Então, queridos, nessa igreja você vai ouvir a palavra da verdade, vai ouvir falar também combatendo contra o pecado. Amém? É muito bom a gente ouvir palavras de promessa. O Espírito Santo, queridos, o Espírito Santo, ele fala como ele quer, na hora que ele quer. E ele vai ter resposta, ele vai ter direcionamento para cada um de nós. Isso é fato. Eu não estou reprimindo palavra aqui de encorajamento, palavra que vem, não. Porque a palavra de Deus, ela é abrangente em todas as áreas da nossa vida. Para todas as áreas da nossa vida tem resposta. Só que quando o Senhor, nesses últimos dias, eu tenho percebido, eu não sei você, eu tenho percebido a comunicação no sentido que, quando diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um corpo onde Deus opera tudo em todos. Funções diferentes, a multiforme graça de Deus, placas diferentes, mas quando você vai ver a linguagem também daqueles que estão aliançados no mesmo Espírito, a linguagem é arrependei-vos. Sim ou não? Arrependei-vos. Essa é a linguagem também e a proclamação do Espírito Santo nesses últimos dias. Nós cantamos aqui a respeito quando a meia-noite chegar. É necessário estar com a chama acesa. Aqueles que estão sob nova direção entendem que o ministério da reconciliação está disposto, está derramado em nós. Nós fomos reconciliados com Cristo e a direção tem que ser só dele. Só que muitas das vezes, se você permitir com que as tempestades que vêm na vida, a doença, as enfermidades que vêm, que de alguma forma você fica ali, borocochô, né? Você fica ali triste. Mas se você se entregar, minha irmã, se você se entregar, meu irmão, você está ficando vulnerável. Quem está entendendo isso? Diga para alguém do seu lado assim, não fique vulnerável. Sabe por quê? O reino de Deus conta com esses que estão aliançados no exército do Senhor sob nova direção. Então olha só o que diz, eu já vou terminar, tá, gente? Tá? É rapidinho, 21h01 agora, viu? 2 Coríntios capítulo 5, pra gente finalizando, o louvor já pode vir para cá. Verso 11. Perdão. Verso 14 em diante. Olha o que diz. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Parou aí. Um morreu por todos, logo todos
morreram. Morreram para quê? Para o mundo. A nossa consciência tem que ser uma consciência de uma mentalidade vivificada em Cristo, mas ao mesmo tempo morto para este mundo. Vivificados em Cristo e mortos para este mundo. Logo um morreu e todos morreram. Próximo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós vivemos para quem? Para Cristo, por meio de Cristo, em favor de Cristo. Nele nos movemos, nele andamos, nele vivemos. E assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diz assim para alguém do seu lado: você tem um ministério? Você sabia que você tem um ministério? Você está sob nova direção. Você agora é um embaixador de Deus. E você está debaixo da direção ministerial de Cristo, que é o ministério da reconciliação. Ministério significa também ofício, significa trabalho. O nosso trabalho, além de descansar no Senhor, é o trabalho da reconciliação dos outros a Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Verso 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ei, você que está na live, você que está ouvindo essa palavra aqui nessa noite, se você ainda não se reconciliou com Cristo, você ainda não está sob a nova direção. Deus tem algo novo para o seu coração. Você que está aqui nessa noite, se você se encontra irreconciliável, essa é a noite de reconciliar com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Essa é a noite de você julgar, examinar a si mesmo. Você que está na aliança de milagres. Você ouviu aqui que ele opera no ministério da reconciliação. A primeira coisa que Deus vai fazer é nos reconciliar com Ele. E esse reconciliar com Ele consiste em examinarmos a nós mesmos. Como disse o Davi, o salmista, em Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia por veredas de justiça. Veredas justas, não veredas de pensamento dobre, costeando em dois pensamentos, em cima do muro. Não, não, não. Você precisa se reconciliar com Jesus. Não está falando a verdade? Passe a falar a verdade. Furtou, passa a trabalhar com suas mãos para que outros possam ter o que repartir, você possa ter o que repartir. Você fez, ei, você não é mais velha criatura, você é nova criatura, amém? Quem recebe isso? Você é nova criatura. Pastor, eu ainda estou no caminho, estou capengando, ainda estou sem direção. Ainda há tempo no dia de hoje de você derramar o teu coração diante do Senhor. Enquanto nós vamos estar aqui, os músicos ministrando uma canção. Enquanto eles vão estar aqui ministrando, nesses poucos minutos que nós temos, você vai fechar os teus olhos.
Você vai examinar a si mesmo. As áreas que precisam ser reconciliadas, que ainda não estão sob a direção. Você sabe que você está com dificuldade de entregar na mão de Deus. Tem coisas que a gente fica assim, ó, segurando, fazendo cabo de guerra com Deus. Ai, Deus, não, não, pecado de estimação não pode. Negligência também é pecado. Talvez você está negligenciando algumas áreas. Talvez você está priorizando outras coisas. Talvez a tua prioridade não está sendo o reino de Deus. E hoje Ele está comunicando ao teu coração. Hoje Ele está ministrando ao teu coração. Ei, libera o controle da tua vida. Deixa eu ser um motorista. Deixa eu ser o dono desse estabelecimento. Deixa eu entrar nessa causa. Você está brigando demais, questionando demais, falando demais. Abra os teus ouvidos. Já estou te respondendo. Está agitado demais. Achando que tudo é do seu jeito. Não é do seu jeito, não. Não é do seu jeito, não. Eu já te chamei. Você sabe, desde o ventre. Não é hora de teimar. É hora de se entregar. Se entregar. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Chegou a hora de você se entregar por completo. Se coloque debaixo da direção do Eterno. Amado Deus eterno Pai, está aqui o teu povo nessa noite, Senhor. A tua palavra foi liberada, seja ela de forma simples, não importa. A tua palavra é tudo que nós precisamos. As escrituras é o cerne que vai nos trazer a direção correta. Quando muitas das vezes o pecado endurece o coração. Quando muitas das vezes o pecado endurece o coração, fica difícil de muitos conseguirem até mesmo se chegar a ti, por conta da vergonha, colocam folhas de figueiras diante de si mesmo. E quando o Senhor vai na viração do dia procurar, alguns estão se escondendo e achando que o Senhor não quer mais falar, achando que o Senhor não quer mais contato, quando na verdade é o pecado que está cegando, são as iniquidades que estão cegando. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua libertação nessa hora sobre essas pessoas que de alguma forma elas estão correndo, elas estão, Senhor, de alguma forma com as suas mentes cauterizadas por uma ideologia que não vem de ti, por um pensamento que não vem do Senhor, achando que está certo, mas está debaixo de um engano. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, que venha discernimento espiritual sobre nós, porque aquilo que é denunciado, aquilo que é exposto, tem chance de cura, tem chance de libertação, tem chance ainda, tem oportunidade de ser removido. Pai, eu quero orar nessa noite, Deus, por tudo aquilo que ainda está oculto, sob debaixo de engano, no meio das famílias, no meio do teu povo. Se transforme em um lugar de clareza, se transforme em um lugar de intrepidez, de ousadia, para dizer: eu errei, eu preciso de ti, eu me quebranto, eu me humilho, me coloco na casa do oleiro. Assim, Pai, batismos
Mas hoje, Senhor, endireita os nossos passos, endireita as veredas, aqueles, Pai, que estão aliançados, ó Deus, e que ainda se encontram em guerras, em batalhas, não estão conseguindo largar vícios, não estão conseguindo se desvencilhar de uma vida torta. Pai, em nome de Jesus, que o teu poder, o poder do teu Espírito, o poder de salvação nessa noite, opere de maneira sobrenatural sobre essas mentes. Espírito Santo, tu que convences o homem do pecado, da justiça e do juízo, convence nesses dias, que haja salvação no meio das famílias, salvação de maridos que estão fora do caminho, tantas mulheres, Deus, orando por seus maridos que estão fora, Pai, que eles vejam o Senhor, que tenham experiências contigo, Senhor, em o nome de Jesus. Adolescentes que um dia estiveram aqui, mas hoje estão fracos, hoje estão afastados, jovens que estão lá fora, oh Deus, que foram maniatados pelo pecado, pelo mundo. Pai, em nome de Jesus, libera a tua trombeta de salvação e traga-os de volta, Senhor, traga-os de volta para o teu aprisco. Assim eu oro, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, pastor Paulo. Sobre nós.